Dia, boa tarde, boa noite. Que quando você estiver vendo e ouvindo esse vídeo, ele possa servir de bênção para a sua vida. Hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre José, né? Do capítulo 37 em diante de Gênesis, vai nos contar todos os sofrimentos de José, o que José passou. José, como nós sabemos, ele foi vendido pelos seus irmãos. Os irmãos de José, eles odiavam a José. Primeiro porque o pai de José, Jacó, amava muito José. Porque José era o filho da sua velhice, o filho da esposa que ele mais amava, que era Raquel. Então, por conta disso, os irmãos dele tinham ódio dele e acabou que ele teve uns sonhos e a interpretação seria que os irmãos deles iam se prostrar perante eles e ficaram com mais raiva ainda. E José, ele sempre dava os relatórios ao pai dele sobre o que os irmãos faziam, porque os irmãos eles gostavam de beber, eles deixavam o rebanho à toa. Então José, ele sempre, quando o pai dele perguntava, José falava. Então se tornou insustentável, né, o ódio que os irmãos tinham por José. E ele indo a este lugar, né, ver onde os irmãos estavam, eles pegaram, jogaram no poço, deixaram ele lá. E Judá, vendo uma caravana que passava para vender escravos no Egito, então ele achou por bem de vender José, que não mataria, para que as mãos deles não ficassem sujas com com a morte do seu irmão. Então eles resolveram vender e foi vendido José como escravo. E quando ele chegou lá no Egito, foi vendido para a casa de Potifar. Ele trabalhou com Potifar. E Potifar, vendo, né, que tudo que José tocava, tudo que José fazia, ele ganhava novas, como eu posso dizer, era excelente. Tudo que José fazia na casa de Potifar era excelente. E como José era um moço bonito, vistoso, e a mulher de Potifar começou a se engraçar com José. Porém, José, ele não se aproximou da mulher de Potifar, mas ela fez uma coisa, uma tramóia, né? Marcou, como não tinha ninguém em casa, ela fez com que todos pensassem que José queria estuprar, né, ela, ficar com ela sem ela querer. E José foi levado para o calabouço. E lá ele ficou. E mesmo ele lá no calabouço, ele chamou a atenção do chefe de lá, que era daquele calabouço. E o chefe de lá se agradou tanto de José que botou ele como responsável por todos os preços. Até ali, Deus estava com José. Por que Deus estava com José até ali? Até o momento, até em vários momentos, mas principalmente no calabouço, Deus estava ali com José. Porque José, ele fez a vontade de Deus. Ele podia ter se deitado com a esposa de Potifar. Ele podia ter feito isso. Mas ele, além de respeitar a Potifar, ele respeitava muito mais a Deus.
Por isso que ele foi recompensado por tudo que ele fez. Tudo que ele passou na vida, foi recompensado, né? Porque ele se tornou um governador do Egito. Ele só estava abaixo, se Faraó não estivesse, era ele que respondia pelo Egito. Ele só estava abaixo de Faraó, de mais ninguém. E foi assim a vida de José. Muita gente diz assim, José passou pouco tempo. Não, ele passou muitos anos no calabouço, entre o calabouço, entre várias coisas que aconteceu na vida dele. Ele passou muitos anos sofrendo, mas ele sempre confiou em Deus. Ele sempre estava na presença de Deus, fazendo a vontade do Deus vivo. Ele sempre tinha aquele temor, aquela coisa de não fazer, não aborrecer, não gerar a Deus um desgosto, né, uma tristeza, mas sim sempre sendo íntegro no seu viver, no seu falar. Mesmo assim, irmãos, somos nós. Assim como José passou por tudo isso e foi fiel até o fim. José foi fiel até o fim, irmãos. José foi um homem muito sensato, ele tinha Deus como seu maior bem. Ele sabia, ele conhecia a Deus. Dos filhos de José, ou dos filhos de Jacó, José era aquele que era mais dedicado a Deus, a seu pai, a sua família. E assim, como José foi, que nós possamos também ser obedientes a Deus, sempre estando, sempre fazendo a vontade de Deus. Não é fácil, o mundo está difícil e hoje em dia o que é certo é errado e o errado é o certo. Mas nós sabemos o que é certo, nós temos a Bíblia, a nossa Bíblia, a nossa bússola. Ela é que não nos faz perder o caminho. Ela é que não nos faz saber que existe um Deus, que Ele está vendo tudo. E quando Deus ele se levanta para resolver um problema de algum fiel aqui na terra, quando Ele se levanta, Ele só se senta quando Ele resolve. Porque quando Deus se levanta do trono dele, algo acontece. Pode ter certeza disso. Às vezes você pode estar passando um momento muito difícil na sua vida, cheia de problemas. Às vezes você pode até estar desempregada ou desempregado. Você pode estar passando por situações difíceis. Ou seu marido abandonou, ou seu marido tem um amante. Várias coisas podem acontecer nas nossas vidas. Nós não estamos isentos de passar por essas coisas, porque isso são coisas que acontecem. Por causa de quê? Por causa do pecado que entrou no mundo. O pecado entrou no mundo por Adão, por um homem. Mas Jesus, ele veio como o segundo Adão. E ali na cruz do Calvário, quando ele entregou a vida dele por nós, por mim, por você, por todos, ele entregou a sua própria vida. Ele não morreu, se deixou levar. Porque ele podia pedir ao Pai, dizer, Pai, eu não vou mais fazer isso.
mas ele não o fez. Ele disse que ia até o fim, e ele foi até o fim. Morreu por nós, mas não ficou na morte. Ele ressuscitou depois de 3 dias. E é essa a nossa confiança, é essa a nossa certeza, que um dia nós veremos a Jesus como Ele é. E poderemos agradecer e ver todos esses heróis que a Bíblia fala. A José, como eu estou falando, né? Ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim. E nós veremos o Senhor como Ele é. Assim como José teve vitória, assim como José teve problemas, mas que as vitórias vieram na vida de José, foram várias sequências de, de vitórias, né? Pelo que ele passou, pelo processo que ele passou. Aquilo que José passou foi para que ele tivesse certeza e conhecesse mais a Deus, para que ele soubesse o Deus que ele serve, o Deus que o ama, o Deus que estava ali do lado dele, que ele está também do nosso lado, que possamos viver bem e viver com Deus. Deixa quem quiser falar errado, fazer errado, mas nós sabemos o que é o certo e temos que fazer o certo, porque Deus está do nosso lado. Ele vê cada lágrima que você derrama. Às vezes a madrugada é longa, o caminho para a gente seguir tem muita pedra, muitos espinhos. Às vezes alguém atira pedra, mas você não pode retribuir a isso. Você tem que guardar essas pedras, que depois ela vai servir para algo na sua vida. Cada pedra, cada calúnia, cada injúria, cada difamação, tudo o que acontece na tua vida, Deus vê. Ele vê o teu choro de madrugada. Ele sabe o que você precisa. E Ele vai dar além daquilo que você deseja e almeja. Porque os planos de Deus são bem maiores do que os nossos planos. Nós pensamos como o homem pensa. Deus, Ele pensa como Deus. E a excelência de Deus é muito grande. Ele é maravilhoso. Ele está conosco em todos os momentos das nossas vidas. Ele vê cada lágrima que você derrama de manhã, às vezes lavando o prato, louvando e as lágrimas caindo. Às vezes você está na sua cama, mas você não consegue dormir, você vira para um lado, vira para outro, e você fica sem saber como vai ser o amanhã, mas não te preocupas, porque o amanhã Deus já está provendo. Viu? Que Deus abençoe nossas vidas e até amanhã, quando viremos com outra reflexão. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus.